tarde, boa noite, bom dia. Eu não sei que hora que você está vendo esse vídeo, mas nosso desejo é que Deus te abençoe muito. Hoje estamos no terceiro quarto com Deus, com vídeo apenas pelo YouTube. E eu quero começar com vocês com um versículo. Ele fala assim, em Isaías 1, 15 e 16. Pelo que, quando estendeis as vossas mãos, escondo de vós os meus olhos. Sim, quando multiplicais as vossas orações, não as ouço, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade dos vossos atos de diante dos meus olhos. Cessai de fazer o mal. Durante a semana a gente passou alguns vídeos para o pessoal que faz parte do nosso grupo de WhatsApp. E lá nós botamos algumas músicas relacionadas ao tema, textos e alguns vídeos também. Como é que a gente tem levado a nossa vida com Deus? Ele vai aceitar o culto que nós estamos apresentando a Ele? A nossa vida com Deus está correta? Ele está em primeiro lugar, como ele fala na Bíblia, buscai a Deus em primeiro lugar, e as outras coisas vão ser acrescentadas? Nós temos colocado Deus em primeiro lugar na nossa vida? Ou nós temos caído no versículo aqui de cessai de fazer o mal? O que é o mal em relação a Deus? Não é o nosso mal de ser bonzinho, ou o nosso mal de deixar de ser bonzinho, ou fazer o que a gente acha que é correto dentro da lei dos homens. Não é. A lei é de Deus. A bondade do homem é completamente diferente da de Deus. Quem pode louvar? Quem pode prestar culto? Vê se você conhece isso aqui. Tá, já deu para pegar qual é a música, você já ouviu isso em algum lugar. Conhece a letra dela? Presta atenção na letra dela. Agora vamos para uma outra música. Pois é. Qual dessas é louvor? Ambas têm textos bíblicos. As duas têm texto bíblico. Vai, diz aí, pensa aí um pouco e me fala. E aí? Pois é, uma fala a música primeira, é Monte Castelo, do Renato Russo, né, do Legião, e ele fala de 1 Coríntios 13, aquele texto que fala sobre amor. E o segundo cântico é o que está em Hebreus 13, 15, que eu vou ler para vocês agora. Hebreus 13, 15 diz assim: por meio de Jesus, pois, ofereçamos a Deus sempre sacrifício de louvor, que é fruto de lábios que confessam o seu nome. Quem pode louvar? Quem confessa que Deus é Senhor, que confessa que a palavra é a verdade, que confessa que Deus é soberano em tudo, é o único Deus. E muitas vezes a gente cai na cilada de achar que está tudo bem. Às vezes a gente acha que a gente é um carinha assim, né? Bonitinho para os homens, mas na verdade a gente é assim, né? Não sei quantos já ouviram falar do sapo na panela. O que você faz? Você pega um sapo, coloca numa panela,
sapo. E você começa a colocar ele no fogo. E o sapo vai morrer ali sem notar que morreu. A temperatura vai crescendo, vai subindo e ele vai morrendo e não vai saber por que morreu. É complicado. E às vezes a gente cai nessa cilada. A gente acha que está tudo bem com a gente, mas na verdade a gente é o sapo na panela. Nosso mundo ao redor é apresentado de uma forma que a gente acha que está fazendo a coisa certa. E não é assim que funciona. Eu não sei quantos gostam de ver filmes antigos. Eu, na minha época, eu adorava ver os filmes do Tarzan. O filme do Tarzan sempre caía naquela cilada de ter uma areia movediça. O que era areia movediça? O mocinho, a mocinha pisava na areia e ela ia tragando ela, ia puxando para o fundo. E nesse momento que ele ia puxando para o fundo, o que ia acontecer? Ele ia morrer. E às vezes é assim que a gente vive na nossa vida espiritual. A gente está afundando e não sabe que está afundando na areia movediça. Do lado de fora da tormenta é mais fácil de você perceber. Mas quando você está dentro da tormenta, você não sabe o que está acontecendo à sua volta. Aí às vezes a gente vive uma vida de hipocrisia. Eu vou ler para vocês Marcos 7. Marcos 7, Jesus falando com os fariseus. Fariseu a gente pode comparar com hipocrisia, né? Respondeu-lhes, bem profetizou Isaías a respeito de vós, hipócritas. Como está escrito, este povo honra-me com os lábios, mas seu coração está longe de mim. E em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens, negligenciando o mandamento de Deus, guardais a tradição dos homens. O culto oculto. Quem pode prestar culto a Deus? O cântico do cantor secular ou o cântico que é fruto de lábios de pessoas que confessam a Deus como Senhor? Hoje nós vamos ter uma pessoa super especial aqui. O nome dele é Neto Cristóvão. Ele vai se apresentar depois para vocês. Ele é da Igreja Batista Nacional Candeias, de Vitória da Conquista, na Bahia. Ele é filho de uma amiga minha de adolescência, que foi da Catedral, a Gleice Lorena, que é filha do reverendo Edésio Schecker. Que Deus fale ao coração de vocês e não se esqueça de dar um like e curtir o vídeo. Um abraço. Quero saudar a todos com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. É um imenso prazer estar aqui compartilhando a palavra com os irmãos. Eu sou o pastor Neto Cristóvão, de Vitória da Conquista, na Bahia, e quando eu recebi esse convite eu fiquei muito feliz e é uma honra trazer essa palavra, compartilhar a palavra com os irmãos aí do Rio de Janeiro. Então eu agradeço ao presbítero André, que me estendeu esse convite, e agradeço a Deus também pela honra, pelo privilégio de estar aqui neste momento. E vinculado ao tema que o presbítero André nos passou, eu logo me lembrei, quando ele disse culto oculto, eu logo me lembrei da passagem que está na carta aos Romanos. Então eu quero começar a nossa exposição aqui com esse versículo, o primeiro versículo do capítulo 12 da carta aos Romanos, que diz: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Perceba, Paulo diz no finalzinho do versículo culto racional. E para a gente começar a nossa exposição aqui sobre culto oculto, eu preciso trazer para vocês essa ideia de culto racional. Mas antes de trazer a ideia de culto racional, é necessário entender que se existe um culto racional, é porque também existe um culto irracional. Concordam comigo ou não? E como que funciona? Como que é esse culto irracional? E para quem que este culto é irracional? Quando você pensa em algo irracional, quer dizer que esse algo é sem sentido, não tem lógica. Agora é sem sentido e não tem lógica para quem? Para quem está prestando culto ou para quem está recebendo culto.
Obviamente que para quem está recebendo o culto, porque talvez alguém que esteja prestando culto não se dê conta de que aquele culto está sendo sem lógica, está sendo sem sentido. Então a primeira coisa, existe um culto irracional. E esse culto irracional quer dizer a mesma coisa de um culto sem lógica, sem sentido, não está fazendo sentido nenhum para Deus, não está tendo lógica para Deus, que é o único merecedor do nosso culto, de um culto racional. Agora, como é que pode acontecer um culto irracional? Eu separei aqui 3 formas que um culto irracional pode se dar. A primeira delas é de que você faz quando todo mundo está fazendo. Todo mundo está fazendo de certa forma, todo mundo está se comportando de determinada forma, inclusive líderes estão conduzindo a congregação, conduzindo ali o louvor, o grupo, seja lá qual for, dentro do ministério, porque está todo mundo daquela forma, se comportando daquele jeito, naquele momento. Então, todo mundo começa a se comportar, mas se sua mãe nunca te disse isso, eu estou aqui para fazer um pouco o papel da sua mãe agora. Você não é todo mundo. Existem 7 bilhões de pessoas no mundo. Mais de 7 bilhões de pessoas no mundo. E para cada pessoa existe um propósito diferente. Existe um destino, um futuro, um caminho diferente. Você não pode ser guiado simplesmente pelo fluxo. É como aquela pessoa que está completamente desconectada, alheia de tudo e de todos, e está seguindo o fluxo. Talvez nem entenda mais o que está fazendo, ou por que está ali, ou com quem, ou o que. Simplesmente segue porque está todo mundo fazendo. Isso é irracional. Isso não tem lógica. A segunda forma de se oferecer, de se prestar um culto irracional, é você fazer porque está se sentindo obrigado a fazer. Como é que isso funciona? Talvez você se sinta obrigado por outras pessoas, mas talvez você se sinta obrigado também por sua própria consciência, ou inconscientemente por suas emoções que não estão completamente maduras ou trabalhadas ainda. Então, para você se tornou cômodo ir para a igreja durante a semana ou no domingo. Para você criou um status social bacana ali que você não consegue mais se ver sem ir prestar o culto que para você pode estar fazendo sentido, mas não é racional. Então você segue uma obrigação. Você faz obrigatoriamente. Isso era muito comum quando a gente era criança, né? A gente ia para a igreja, pelo menos eu, às vezes ia para a igreja obrigado, não querendo estar ali, querendo ir brincar lá fora, mas eu tinha que estar ali, às vezes na escola bíblica ou escutando a palavra. A gente faz porque é obrigado. Aquilo não fazia sentido nenhum. Aquilo era irracional. Você pode estar se encontrando neste momento sendo obrigatoriamente levado a prestar um culto que para você possa estar fazendo sentido, porque você estacionou num comodismo ali de status social confortável para você, mas para Deus não está dentro do padrão de culto racional que ele instituiu. E a terceira forma de um culto irracional acontecer é que você faz simplesmente com boa intenção. E aqui vai mais um ditado, que de boa intenção o inferno está cheio. Infelizmente, a gente vê tanta gente fazendo tanta coisa com boa intenção ou fazendo coisas erradas e dizendo: ah, mas não era minha intenção machucar você, não era minha intenção fazer isso, não era minha intenção causar esse tipo de dano nessa determinada situação. Ei, é preciso entender, chega o momento de se realizar de que não é a sua intenção que deve prevalecer, ou seja, não é a sua vontade que deve prevalecer, e sim a intenção de Cristo, e sim a vontade de Cristo. Então, se você está fazendo coisas com boa intenção, está na hora de você entender que você precisa fazer as coisas com a intenção que vem do alto, e não com boa intenção, com a intenção que é excelente, que é acima, que é sobre tudo, sobre as nossas ideias, sobre os nossos conceitos, sobre as nossas concepções, sobre tudo aquilo que a gente considera bom. Tudo que a gente considera bom, na verdade, deve estar abaixo daquilo que ele considera que é o melhor, que é excelente. Então a intenção dele é mais válida, é melhor, é mais poderosa e é a única que importa e que faz sentido em um culto racional. Expondo isso, a gente pode seguir para o começo do versículo, Paulo dizendo: rogo-vos, pois, irmãos. Perceba, Paulo utiliza aqui na minha tradução, revista e atualizada,
rogo-vos. Paulo utiliza essa palavra para dar uma ênfase, e a mesma coisa a gente pode traduzir aqui como eu estou implorando para vocês, meus irmãos. Não é um pedido qualquer, não é um pedido de forma branda, não é algo que você pode deixar para fazer depois. Eu estou implorando, ou seja, isso demanda urgência. Se naquela época já demandava, já exigia urgência na forma tratativa do culto, imagine agora, que está se aproximando ainda mais da volta do Senhor. Se você crê nisso, você pode dizer amém onde você está. Eu creio nisso, eu digo amém. O Senhor está voltando, Jesus está breve e chegando, está às portas, já ele está voltando, ele vai chegar. Então, demanda ainda mais urgência nesse pedido de Paulo para nós. E o Espírito Santo ainda está nesse sentido de urgência, nos dizendo, irmãos, irmãs, rogo-vos, eu imploro a vocês, parem de deixar para depois. Primeiro realizem, conscientizem-se de que o culto de vocês talvez não esteja sendo racional, talvez não esteja fazendo sentido nenhum para mim, assim diz o Senhor. Então eu imploro para vocês, não deixem isso para depois. Se você consegue aí vislumbrar as tarefas que você tem no seu dia, você passa a ver que você deixa várias coisas para depois, inclusive coisas importantes. E aquilo que você considera urgente, você faz na hora. Quem é casado agora vai se identificar. Se a sua esposa vira para você e fala, ei, lava a louça, por favor. Algumas não pedem assim de forma tão mansa, né? Aí você fala, tá bom, depois eu lavo. Só que aí passa um tempo, a sua esposa volta na cozinha e vê a louça suja. Aí ela pede, só que ela não pede de forma mais tão carinhosa. Aí você já trata aquilo como o quê? Urgente, por quê? Ela expôs tudo aquilo que você pode perder, tudo aquilo que pode acontecer com você de ruim se você não lavar a louça. Você encara isso como uma coisa urgente. Da mesma forma é o que Paulo está tentando dizer aqui. Ei, se vocês não tratarem isso com urgência, outras coisas ruins e negativas poderão desencadear a partir disso. E é por isso que eu trato este assunto como algo imprescindível, em tempo e urgente. E é por isso que eu estou chamando a atenção disso para vocês agora. Eu imploro, eu rogo a vocês. Seguindo, rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus. Isso pode ser traduzido também como pela graça de Deus. Rogo-vos, pois, irmãos, pela graça de Deus. E o que isso quer nos dizer? Que cultuar a Deus, oferecer esse culto racional que Paulo está dizendo aqui, não é algo espontâneo, mas deve ser intencional. Deixa eu repetir isso para você. Oferecer o culto racional não é algo espontâneo, mas deve ser intencional. Intencional no sentido de que as nossas emoções são guiadas e dirigidas pelo Espírito Santo. Mas, justamente por esse motivo, é que não é algo espontâneo. O que é algo espontâneo? Você não precisa do estímulo de terceiros para fazer determinada coisa. Você sente de você mesmo e faz. O culto racional não funciona com espontaneidade. Você não acorda assim e fala, nossa, estou cheio de vontade de oferecer um culto racional, de orar, de ler 47 capítulos da Bíblia. Isso não acontece com você. Por quê? Porque por mais que você queira, isso seja intencional dentro de você, existe a carne lutando a todo momento contra você. Mas, Neto, a Bíblia nos diz que o pecado ele foi vencido por Cristo, com a morte de Cristo. Sendo assim, quem não está no pecado, então não pode ter essa briga entre carne e espírito. Mas preste atenção numa coisa, o poder da morte, o poder do pecado, ele foi aniquilado, ou seja, foi retirada a eficácia do pecado, a eficácia da morte, mas ele continua existindo e a morte também continua existindo. Ela só não tem mais eficácia que tinha antes contra nós. Mas perceba que somente é possível essa oferta do culto racional se a gente for pautado pelas misericórdias ou
pela graça de Deus, ou seja, por um favor, por entender que existe um favor não merecido por nós, mas merecido por Jesus sobre as nossas vidas. E Paulo continua, que apresenteis o vosso corpo, que apresenteis, preste bem atenção nisso, rogo-vos, pois, irmãos, pela graça, que apresenteis, isso demanda uma oferta. Mas como eu disse anteriormente, isso não é nosso, isso não vem de nós mesmos. Ou seja, demanda a gente entender, exige que a gente entenda que a nossa vida agora não é mais nossa. Na segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 15, Paulo diz, e ele, Jesus, morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Então, o que Paulo está querendo dizer aqui é o seguinte, gente, vocês receberam uma vida, mas essa vida que vocês receberam não é mais a de vocês, então vocês não podem apresentar, ofertar algo de si mesmo, quando na verdade você não tem mais uma vida. Uma vez que você morreu com Cristo e ressuscitou com Cristo, a vida que agora passa a viver é a de Cristo. Então que sentido faz você escolher, você vestir, você escovar dente, você se comunicar? Tudo é Cristo. Ele é quem cheira, Ele é quem fala, Ele é quem come, é Ele quem cura, Ele é quem toca, Ele é quem abraça. É Cristo. A vida é dele. É impossível a gente oferecer alguma coisa de nós mesmos. Portanto, essa oferta, esse apresenteis o vosso corpo, apresentar aqui, no sentido de oferecer a Deus, demanda aquilo que está lá em 1 Crônicas, capítulo 28, ter uma alma voluntária. Ter uma alma voluntária. Mas, Neto, como é que eu voluntaria? Eu vou voluntariar a minha alma, sendo que a vida não é mais minha, sendo que não sou eu mais quem vivo. Aí é que entra a parte nossa de sair de cena. A nossa parte de literalmente morrer, sair, renunciar à nossa vontade de viver, de continuar se expondo para que o Espírito Santo tenha essa liberdade. Porque uma pessoa que quer ser voluntária, ela não pode ser cheia de obrigações, lotada de obrigações. Uma pessoa que se voluntaria para algo, ela não pode ser lotada de obrigações. Se você serve aí na sua igreja local, você, obviamente, tirou uma parte do tempo para servir no ministério que Deus disse que era para você servir. Dessa forma, sendo voluntário, você não pode estar cheio de obrigações, ou seja, você não pode lotar a sua alma com obrigações, com várias coisas durante o seu dia, você não pode lotar a sua alma com más emoções, você não pode lotar a sua alma com tudo de ruim, com coisas negativas, com pessimismo que as pessoas impõem sobre você, você não pode lotar a sua alma, encher a sua alma de coisas ruins que vieram da sua família anteriormente, que vieram dos seus antepassados, com maldições, com problemas, com mentiras, com vícios. Você não vai conseguir voluntariar a sua alma ao Espírito Santo se a sua alma ainda estiver carregada com coisas que lotam, que pesam, que carregam você. Então perceba, para que você consiga apresentar, ofertar o vosso corpo, você precisa ter uma alma voluntária. E não se voluntaria aquela pessoa que não dispõe tempo. Você precisa organizar a sua agenda, meu querido irmão, minha querida irmã. Você precisa entender que o melhor momento, eu não disse o primeiro, eu disse o melhor momento, tem que ser o de Deus. Você deve orar com vontade. Você deve orar sem vontade. Você deve orar até adquirir vontade. Não é uma questão de, como eu disse, de espontaneidade. Isso não vai surgir do nada, não é um passe de mágica. Entenda que a sua melhor forma de ofertar para Deus é não se ofertando, é não dando para você mesmo. Então não é aquilo que você faz se esforçando para dar para Deus, na verdade é aquilo que você deixa fazer. A maior prova, na verdade, de que você está
caminhando no seu percurso de salvação de forma sábia, é que você está deixando de fazer para si, para que a sua alma esteja voluntária para a ação do Espírito Santo. E ele segue dizendo que apresenteis o vosso corpo. Entenda uma coisa, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 6, o verso 19 diz o seguinte: acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Paulo está fazendo uma pergunta aqui para o pessoal lá de Corinto. Vocês ainda não perceberam que vocês não pertencem a vocês? E eu quero fazer essa mesma pergunta para todo mundo que está assistindo esse culto neste momento. Você ainda não percebeu, não realizou que você não se pertence? Que você não manda em você? Que não é você quem toma as decisões mais? Surgiu uma modinha um tempo atrás que dizia meu corpo, minhas regras. Mas baseado naquilo que a gente acabou de ler na primeira carta de Coríntios, capítulo 6, verso 19, é meu corpo, as regras dele. Sendo assim, é o corpo dele, porque o santuário é dele, o templo é dele, a morada é dele. E é aqui que entra a ideia de que se o Espírito Santo está dentro de mim, então ele já pode agir, porque eu já tenho esse Espírito dentro de mim. Então ele já pode fazer o que ele quiser. Só que o Espírito Santo não vai levar você a alcançar tudo aquilo que Deus quer que você alcance se você passar o dia inteiro com a cara enfiada no Instagram, se você passar o dia inteiro com sua cara enfiada no YouTube. O Espírito Santo não vai conseguir levar você para todos os lugares, para tudo aquilo que ele pensou ministerialmente, planejou emocionalmente na sua família, na sua vida profissional, tudo aquilo que ele construiu para você, ele não vai colocar isso em prática, não vai conseguir colocar isso em prática, não que ele seja limitado, mas porque a sua falta de voluntariedade na alma impede que a ação do Espírito Santo seja eficaz na sua vida. Então existe uma diferença entre ser habitação do Espírito Santo e ter a plenitude do Espírito Santo. Pegou isso daí? Eu vou repetir. Existe a diferença entre ter, você já tem, você é salvo em Cristo, você tem o Espírito Santo. Agora, ter a plenitude do Espírito Santo vivendo em você, e qual seria essa plenitude? É entender a ideia, primeiro, de que você não é de si mesmo, você não pertence a você mesmo, a você mesma. Então, tudo que envolve decisões ao seu respeito, na verdade, quem tem que tomar é o Espírito Santo. Desde o momento que você acorda, o momento que você dorme, para onde você vai, com quem você conversa, com quem você se relaciona, para onde você vai se mudar, se você vai se mudar, se você vai trocar de emprego, se você vai aceitar aquele emprego ou não. Tudo é responsabilidade do Espírito Santo direcionar a sua vida. E cabe a você deixar de fazer aquilo que lhe agrada, para que isso esteja mais concreto, isso esteja mais nítido na sua vida. Então entenda que o corpo é seu na medida de que você está aqui agora, mas pertence completamente ao Espírito Santo para que ele alcance a plenitude, para que alcance em você a plenitude de tudo que ele quer fazer. Apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo. Sacrifício vivo. Quando a gente lê essa palavra sacrifício, a gente já pensa em algo difícil, sobrecarregado, em martírio, em sofrimento. Ei, deixa eu quebrar isso aqui agora em nome de Jesus. Não tem nada a ver com se sacrificar. Não tem nada a ver em se martirizar. Ofertar ao corpo como sacrifício vivo tem a ver com você se conscientizar. Tem a ver com você entender de que um sacrifício já foi feito de forma plena, cabal e suficiente, e isso basta.
Então, o que passa pela ideia de sacrifício vivo é de que um sacrifício já foi feito para que nós estivéssemos vivos. A consciência que a gente deve adquirir é que a gente não precisa se sacrificar quando Cristo já fez isso. Mas, Neto, e toda aquela história de disciplina, e toda aquela história de intenção, e toda aquela história de acordar cedo, de ler minha Bíblia, de orar, isso não continua valendo? Isso continua valendo desde que a intenção, desde que a verdade, desde que a racionalidade esteja sendo pautada, esteja sendo baseada, esteja sendo completamente dirigida e direcionada pelo Espírito Santo de Deus. Então não vale a pena você acordar cedo para ler sua Bíblia se você trata sua esposa ou seu esposo mal. Não vale a pena você acordar cedo para orar se você é desonesto no seu trabalho, se você maltrata os seus filhos, se você não age de acordo com deveria agir no seu ministério, se você não se doa completamente com vontade no seu ministério. Não vale a pena acordar a Bíblia cedo para orar, e eu estou dizendo em forma de sacrifício. Se você não considera de que um sacrifício já foi válido, já foi feito, e é esse sacrifício, o sacrifício de Cristo na cruz, que vence a pornografia, que vence a desonestidade, que vence a truculência, a brutalidade, o nervosismo, a desonestidade, a ira, a mentira. É esse sacrifício, é isso que Paulo está falando aqui. Esse sacrifício vivo é para fazer a gente lembrar de que um sacrifício foi feito, e é esse sacrifício de Cristo que nos permite viver e fazer com que as nossas obras sejam boas. Não é o meu sacrifício de acordar cedo, não é o meu sacrifício de dispor de tempo, não existe isso de que, vou andar com minha Bíblia debaixo do braço, para cima, para o lado, para o outro, que eu vou fazer valer a pena. Ei, não é você, não somos nós, não é aquilo que você faz de bom, é aquilo que Cristo já fez de bom, é aquilo que Cristo já fez de agradável, aquilo que Cristo já fez de perfeito, que possibilitou que a gente estivesse vivo e que oferecesse um culto vivo e racional também. Sacrifício vivo, santo e agradável. Santo e agradável. A Bíblia nos diz que nós fomos santificados em Cristo. Só é possível uma pessoa santificar a outra se ela for completamente santa. E a Bíblia nos diz que os sacrifícios anteriormente, para serem aceitos por Deus, era preciso que eles fossem agradáveis a Deus. E a mesma Bíblia também nos diz que Cristo foi o sacrifício perfeito para Deus. Ou seja, Cristo é o sacrifício, foi o sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Então, Neto, o que Paulo está dizendo aqui é que a gente deve oferecer Cristo, preste bem atenção. Eu disse lá atrás que a vida que você vive agora não é mais sua, mas de Deus, é de Cristo. E você é templo do Espírito Santo. Então, ao se oferecer, dando lugar, se voluntariando para o Espírito Santo agir na sua vida, você está oferecendo a vida de Cristo a Deus. Você não está mais oferecendo as suas ações, a sua boa intenção, aquilo que você julga interessante, julga legal, julga bonito. Eu vou cantar assim, eu vou fazer assim, assado, eu vou tratar dessa forma minha família, porque dessa forma eu estarei cultuando de forma legal, de forma bem agradável a Deus. Não! A partir do momento que você toma consciência de que o Espírito Santo está em você, que você tem que parar de viver a sua vida, parar de viver aquilo que você planejou, os seus projetos, seus sonhos, para começar a dar espaço, se voluntariar para o Espírito Santo agir na sua vida, você começa a entender que aquilo que você vai oferecer para Deus é perfeito, é bom, é agradável, é vivo, porque é a vida de Cristo. Quando Deus começa a se agradar do seu culto, não significa que está se agradando porque você é bonzinho, significa que Cristo em você está agradando a Deus. E isso te faz bom o suficiente. Mas não porque você merece, é porque o Espírito Santo está dando a vida de Cristo em você. E é esse tipo de culto, é esse tipo de sacrifício, digamos, da morte de Cristo que agrada a Deus. E para a gente finalizar, é importante você
reconhecer e entender que o culto racional, para que o culto não seja oculto, você tem que perceber que Deus não te salvou para uma vida de mediocridade. Deus não te salvou para ficar na média. Você não é salvo só para ser salvo. Você não é salvo só para ir à igreja aos domingos ou outro dia na semana, 2, 3 dias na semana, não. Jesus dizendo, eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância. Quando a gente começa a enxergar, a entender o sentido dessa palavra abundância, a gente começa a entender que é justamente o oposto da mediocridade, o oposto de ficar no quase. Se a vida de Cristo habita em você, não há espaço para mediocridade, não há espaço para desenvolver mais os próprios sonhos, os próprios projetos, não há espaço mais para o não desenvolvimento. O fruto do Espírito já está dentro de você, é necessário que ele desenvolva, é necessário desenvolver os frutos do Espírito, e isso só vem quando a gente assume a consciência de Jesus Cristo nas nossas vidas. Eu espero que essa palavra tenha te abençoado. Eu oro para que Deus abençoe a sua vida espiritual, que Ele dê abundância na sua vida sentimental, emocional, na sua família, no seu casamento, em todas as áreas da sua vida, profissional, financeira, que você tome consciência da prosperidade, da vida de Cristo e, sobretudo, na sua vida espiritual. Que você tenha essa consciência, essa prosperidade, essa certeza de que tudo que você fizer não vai ser suficiente, porque tudo que Cristo fez já foi suficiente. Que Deus abençoe você, gente.